Jonas capítulo 1, versículo 1 ao 3. Vieram a Jonas, filho de Amitai, essas palavras do Senhor: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, pois a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, fugindo do Senhor. Olá, irmãos e irmãs do canal Sal da Terra, Luz do Mundo. A história de Jonas, ela é uma das mais conhecidas da Bíblia, mas também uma das histórias mais desafiadoras, porque Jonas não era um homem qualquer. Ele era um profeta, alguém chamado por Deus para falar em seu nome. No entanto, quando Deus envia ele a Nínive, Jonas faz algo que, se formos honestos, meu irmão, todos nós já fizemos ou já pensamos em fazer, que é fugir da presença de Deus. Mas por que ele fugiu desse chamado, da presença? Porque muitas das vezes, meus irmãos, o nosso chamado, ele nos tira da zona de conforto e nos confronta com nossos medos e acaba nos levando a lugares que não queremos ir. Hoje nós vamos refletir sobre o chamado de Jonas e como, assim como ele, muitas vezes tentamos fugir do chamado de Deus em nossas vidas. Vamos aprender aqui 3 lições importantes dessa história e como podemos responder ao chamado do Senhor com coragem e obediência. Meu irmão, Deus não deixou dúvidas sobre o que queria de Jonas. Lá no versículo ele diz assim: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. O chamado dele era específico, direto e tinha um propósito. Mas havia um problema, meu irmão. Nínive, ela era uma cidade pagã. Ela era uma cidade cruel, inimiga do povo de Deus. E para Jonas ir até lá não era apenas inconveniente, era perigoso. E em sua visão, talvez até injusto. Porque Deus queria salvar um povo tão pecador, né? Ele deve ter pensado. Meu irmão, é que nem Deus mandar levantar da sua casa e pregar na Coreia do Norte, no Irã. Imagina, meu irmão, você ter que ir num lugar desse. Imagina o medo. Mas é aí que nós devemos confiar em Deus. E assim como Jonas, Deus também nos chama para tarefas que podem parecer difíceis ou até impossíveis. Talvez Ele esteja chamando você para perdoar alguém que te feriu, para compartilhar o evangelho com um colega do trabalho e também para liderar um ministério na igreja, ou até mesmo para mudar algo em sua vida que você não quer mudar. O chamado de Deus é claro, mas nem sempre é fácil. E é exatamente por isso, como Jonas, muitas vezes escolhemos fugir. Mas, meu irmão, agora vamos ser sinceros, pergunte a si mesmo, qual que é o chamado de Deus para sua vida? Que Deus tem colocado em seu coração, mas que você anda evitando porque parece difícil e talvez até incômodo. E Jonas, meu irmão, ele não apenas disse não a Deus, ele agiu para fugir de Deus. Ele foi para Jope, vai vendo, ele foi para Jope, pagou uma passagem e embarcou em um navio rumo a Tarsis. Era mais distante do que Deus queria, mais distante do que ele podia imaginar. Deus mandou ir para um lado e foi para o outro. E desse jeito, meu irmão, ele achava que podia escapar do Deus que criou os céus e a terra. Mas o que aconteceu? Veio uma tempestade, né? Todos os irmãos conhecem a história, veio uma tempestade, o navio quase naufragou, que o pessoal que estava no barco, né, viu que o problema ali era ele, eles lançaram sorte, caiu sobre Jonas. E aí o que eles fizeram? Lançaram Jonas no mar. E pra gente ver, meu irmão, olha só que interessante a história. A fuga de Jonas do chamado de Deus trouxe um caos não só pra vida dele, mas também para aqueles que estavam ao redor dele, né? E assim acontece na nossa vida também. Às vezes quando nós fugimos do chamado de Deus, isso pode trazer consequências para nossa vida e também para aqueles que estão em nossa volta. Talvez não seja um navio para Tarsis, mas pode ser a procrastinação, a distração com outras coisas e até mesmo a recusa em obedecer por medo do que os outros vão pensar, o que os outros vão pensar da minha vida. O que vão pensar se eu estiver indo na igreja, se eu estiver obedecendo a palavra de Deus? Olha lá o bobão, olha o crente lá, só quer saber de igreja. O que talvez seus amigos de escola vão pensar, o que a família. Muitas vezes nós pensamos nisso, né? Quando somos recém-convertidos. Nós não podemos pensar assim, meu irmão, porque o caminho de Deus é sempre o melhor caminho a ser seguido. Não importa o que vão falar de você, não importa se vão caçoar, se você vai pagar o preço ali de seguir a Deus, não tem problema. Porque no dia que todos nós estivermos diante de Deus, é aí que nós vamos ver se valeu a pena ou não. E eu tenho certeza, meu irmão, que vale a pena. É só você ler a Bíblia ali que você vai entender o que eu tô falando. Então, meus irmãos, a pergunta que eu gostaria de deixar é: há alguma área da sua vida onde você está embarcando para Tarsis? O que está impedindo você de obedecer o chamado de Deus? Mas Deus, meu irmão,
vamos ver aqui no capítulo 1, no versículo 17, que Deus ele é misericordioso. A história de Jonas, ela poderia ter acabado lá no fundo do mar, mas Deus, em sua misericórdia, né? Porque lá no livro também de Lamentações de Jeremias, como nós vimos aí nos vídeos anteriores, você que está acompanhando o canal Sal da Terra, Luz do Mundo, que as misericórdias do Senhor novas são a cada dia. E ela é a causa de nós não sermos consumidos. Então o que acontece? Deus, em sua misericórdia, ele providencia um grande peixe para engoli-lo. E dentro do peixe, Jonas teve tempo para refletir, né? Orar, se arrepender. E lá no capítulo 2 do livro de Jonas, olha que bonito. Eu vou ler esse capítulo inteiro, que é muito bonita a oração que Jonas faz. Diz assim a palavra do Senhor. E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe. E disse, na minha angústia clamei ao Senhor. E ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei. E tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos. Mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Olha que tremendo, meu irmão. Diz assim aqui no último versículo. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. E nós vemos, meus irmãos, ao final dessa oração, esse clamor e gratidão, né? Reconhecendo que só Deus poderia salvá-lo. E Deus, em sua graça, deu a Jonas uma segunda chance, enviando novamente para Nínive. Nós podemos ver aqui em Jonas, capítulo 3, versículo 1 e 2. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E essa, meu irmão, é a boa notícia para nós hoje. Deus é um Deus de segunda chance. E não importa o quão longe você tenha fugido, Ele está pronto para te chamar de volta. Ele não desiste de você, mesmo quando você desiste dele. O chamado de Deus, meu irmão, para a nossa vida, está de pé. E Ele convida você a voltar com o coração disposto, dessa vez disposto a obedecer. Se você já fugiu do chamado de Deus, hoje é o dia de orar, assim como Jonas orou, pedindo perdão e força para obedecer. Então, meu irmão, Deus sempre dá uma segunda chance. Somos nós que fugimos da presença de Deus. Muitas das vezes nós não queremos saber de nada e acabamos fugindo da presença de Deus por medo ou por procrastinação mesmo. Então Deus, né, nesse dia de hoje, Ele te dá uma segunda chance. Meu irmão, e para concluir, a história de Jonas, ela não é apenas sobre um profeta teimoso. Ela é sobre todos nós. E Deus nos chama para sermos luz em um mundo de trevas e para levarmos a sua mensagem de amor e salvação, para vivermos uma vida de obediência e propósito. Mas como Jonas, muitas vezes nós fugimos, né? De medo, orgulho, ou porque simplesmente não queremos sair da nossa zona de conforto. E hoje Deus te convida a ouvir sua voz e responder com coragem. Ele é claro em seu chamado, misericordioso em suas segundas chances e fiel para te sustentar em cada passo de obediência. Não embarque para Tarse, meu irmão. Em vez disso, levante-se, vai e confie em Deus, que está com você. Amém, meu irmão? Eu gostaria agora de estar orando para você que, assim como Jonas já fugiu do chamado de Deus, assim como eu também já, no começo, convertido, queria fugir do chamado de Deus, né? Porque falar, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui na igreja, né? Poderia estar curtindo a vida, né? Quando a gente tá lá no mundão, a gente acha que curtir a vida é ficar de bebedeira, é ir pra balada, é fazer tudo que é coisa errada. Mas isso não, isso aí é perdição, isso aí é morte. Não só a morte física, como morte espiritual, que é a pior das mortes que tem. E a palavra de Deus vai nos dizer também, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, ele está falando tanto literalmente, pessoa que morre mesmo, que nesse versículo ele ressuscita Lázaro, mas também para você, que talvez esteja morto espiritualmente. Se você crê em Deus, você ressuscitará. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor? Soberano Deus, eterno Pai, eu agradeço a Ti, Senhor, mais uma vez, por esses irmãos que estão aqui acompanhando mais um vídeo no nosso canal. Eu agradeço a Ti, Senhor, pela Sua bondade, pela Sua benignidade, Senhor. E venho a Ti, Deus, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é Pai, só o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória.
Pai, obrigado por nos chamar para sermos teus instrumentos. Perdoa pelas vezes que nós fugimos do teu chamado e dá-nos coragem, ó Pai, para obedecer e fé para confiar em Ti e ter um coração disposto a ir aonde o Senhor nos enviar. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Muito obrigado, irmão, você que esteve aqui no canal Sal da Terra, Luz do Mundo. Curta, comenta e compartilhe essa mensagem.